Bem-vindos à Matrix. O tema de hoje é bem Matrix mesmo, que é algo que realmente nos coloca no mundo das ilusões. Como vocês podem perceber, nós não podemos confiar nos meios de comunicação tradicionais, principalmente. Isso inclui mídia, jornais, televisão, etc. Por aí vai, né? Felizmente, todos esses meios estão infectados com a doença da tendenciosidade. Ao analisar esses meios de comunicação, podemos ver que quase todos eles são extremamente parciais. Isso por vários motivos. O principal é, como sempre, o interesse econômico. Ou melhor, não vou nem dizer econômico, porque econômico abrange algo maior. Por interesse de ganho financeiro, ganho pessoal. Então, ao analisar esse meio de comunicação, podemos ver que eles estão ganhando alguma coisa do governo, seja benefício, seja recurso direto mesmo, dinheiro, para falar bem do governo, ou são ligados à oposição e aí querem derrubar o governo e falam mal. Todos esses são péssimas fontes para qualquer pessoa que queira ter um pensamento, um entendimento consciente da questão que ele está lendo a respeito, está ouvindo. Então nós ouvimos aí, né? Podemos ver algumas coisas, é claro que não na própria mídia, por exemplo, se a Globo recebe dinheiro do BNDES, ela não vai divulgar isso. Assim como a Carta Capital recebe recursos do Banco do Brasil, estava recebendo recursos da Caixa Econômica, Petrobras, não é? Pelo menos você pode ver patrocínio deles, recebem dessa forma. E aí estão sempre falando bem do governo, do PT. E aí você vê outros, né? No Globo ou qualquer outra recebendo dinheiro do BNDES, e aí também faz o mesmo. Fala bem de quem está dando esse recurso. Às vezes existe uma afinidade. Por exemplo, a Carta Capital pode ter uma afinidade sim com o PT. A Carta Capital é de esquerda, né? Dita de esquerda. Então, claro, ela pode ter uma afinidade. E alguma dessas mídias aí tradicionais possam receber dinheiro da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, receber incentivo lá da Lei Rouanet ou qualquer coisa parecida. Nós vamos ver que é claro que isso não acontece só no Brasil. O Noam Chomsky ele já denunciou isso várias vezes nos Estados Unidos, né? Então, o que pessoas comuns como eu e você podemos fazer quanto a isso? Muito pouco. Provavelmente o que nós melhor podemos fazer é selecionar melhor o veículo de comunicação e as informações que estamos utilizando. Eu acho que o ideal seria desistir desses meios tradicionais. Alguns estão ligados a políticos de direita, como você pode ver, por exemplo, a Record está apoiando políticos ligados ao seu modelo de religião. Outros estão ligados a políticos de esquerda, como mesmo referi à Carta Capital. E isso é quase que generalizado. Então, é claro, esses grupos vão escolher a dedo o que eles querem veicular. Vão veicular sempre o que é do interesse deles. Não podemos ser inocentes quanto a isso. Sendo que esse interesse nunca é com a verdade. É sempre o interesse econômico, financeiro deles. Então, gente, uma outra coisa que nós podemos fazer
é buscar a fonte e ler na íntegra os temas, né, do nosso interesse. O problema é que isso dá muito trabalho. Muitas vezes nós não temos tempo para isso. Então, para tentar encontrar o meio satisfatório, a primeira coisa que nós temos que olhar é se eles estão usando argumentos. Também, quais fontes eles estão usando como referência e se são fontes fiéis. Porque, por exemplo, eu estava vendo um programa do Fernando Gabeira, que é feito para as organizações da Globo, né, o Globo News, e o programa era muito bom. Ele estava realmente avaliando os dois lados da questão. Tinha políticos de direita e políticos de esquerda, do partido, da oposição, né? Esse tipo de trabalho pode ser mais confiável. O mais importante de tudo é ver se esses meios estão fazendo isso, se eles estão citando os lados opostos da questão. Porque se eles citarem apenas um lado da questão, pode ter certeza que estão manipulando, está sendo um discurso manipulado. Até mesmo no YouTube tem um monte de gente falando coisas muito parciais. Nesse caso, nós não podemos nem dizer que seja por interesse financeiro, né? Muitas vezes não é, igual dessas empresas da mídia tradicional. Esse caso daí já vai talvez por uma má formação, né, dessas pessoas que estão querendo ser formadores de opinião e querendo gerar conteúdo. Mas muitas vezes eles têm uma formação ruim. Eles entram num sistema educacional muito ruim. O sistema brasileiro é muito ruim. Então, com isso, essas pessoas acabam sendo incapazes de interpretar o mundo de uma forma clara e coerente, de interpretar a realidade. Alguns defendem apenas as ideias de um partido político, seja por malícia, ou seja por pura ignorância. O fato é que esses não são conteúdos confiáveis. Temos que buscar o conteúdo imparcial. Então, existe a crítica de que os seres humanos são parciais por natureza. E que tudo o que falamos sempre tem a nossa interpretação. De fato, isso é correto e evidente. O que não podemos fazer é aproveitar desse argumento para limitar ainda mais a visão do mundo. O ser humano, como um ser inteligente, por mais que ele tenha restrições pela própria estrutura do cérebro, do seu funcionamento, ainda assim ele tem condições de avaliar e lidar melhor com a sua interpretação do mundo. A lógica e a coerência das coisas nós podemos avaliar, até porque ninguém é obrigado a transmitir conteúdo nenhum. Se não deseja transmitir um conteúdo certo, um conteúdo coerente, é melhor que nem mesmo faça, não fale nada. Além do mais, nós não estamos sozinhos, não, nessa luta contra a nossa natureza parcial. Os filósofos antigos já ensinavam como questionar, como discutir, como apresentar um discurso coerente. Há mais de 2000 anos, os sofistas já assumiam esse papel de realizar discursos parciais, discursos incoerentes, muitas vezes até mesmo maliciosos. Então, por isso, o Sócrates, Platão já denunciaram os sofistas naquela época, né? E mostraram como o filósofo deve se portar, como ele deve argumentar, como ele deve avaliar e ter argumentos sinceros, né? Esse sim é um exemplo que nós temos que seguir. Esse é o modelo que eu tento seguir, seja nas minhas aulas, né, para os meus alunos, ou numa discussão, até mesmo numa conversa de bar. Eu tento seguir esse modelo.
Esse é o grande ideal. Evitar erros de lógica, evitar discursos parciais, evitar incoerências. O mais importante é que vocês se interessem por conteúdos coerentes, com argumentos claros, porque tendo interesse vocês vão procurar conteúdos melhores, vão procurar até a fonte para ler na íntegra, se achar que tem algo de errado ali. Além disso, vocês vão ter um maior autoconhecimento, que vão ver até que ponto essas paixões e as suas convicções estão influenciando na sua forma de pensar e limitando a sua capacidade intelectual. O maior problema de ser parcial e apaixonado é que nós acabamos por pensar coisas que nós entenderíamos muito melhor se estivéssemos com a mente mais serena. Então busquem isso, evitem o fanatismo. O mais importante é avaliar os argumentos. Temos que avaliar os argumentos de ambos os lados da questão, sob pena de não conseguir ver o todo. Certamente ver o todo é impossível, né? Nosso cérebro tem limite. O todo ele é muito mais complexo do que a nossa mente. O todo não tem limite. Então, dessa forma, claro que nós nunca vamos ver o todo. Porém, nós podemos ver um pouco mais. E quanto mais, melhor. Evitando as falácias, nós podemos ver mais. Preste atenção nesses detalhes. Vocês vão ver bem melhor. É óbvio que se essas pessoas têm tanta deficiência na sua formação, elas vão ser também incapazes de transmitir uma informação, um conteúdo claro e coerente. Então fiquem de olho. Podemos perceber que essas pessoas adotam discursos apaixonados. Isso ocorre até com professores. Muitos de nossos professores são bitolados. Adotam, professam discursos radicais, com ideologias baratas e até irracionais. Então fiquem de olho, busquem ver se essas pessoas estão conseguindo, estão tentando te passar um conteúdo que você possa de fato ver se esse conteúdo está olhando os dois lados, se ele está sendo um conteúdo imparcial. Fiquem atentos a isso e saiam da caverna, saiam da Matrix.